O Illustrator ele fornece aqui uma ferramenta muito interessante que é denominada Revolve. Na versão em português, essa ferramenta está com o nome de Revolução, que é a Revolução 3D. O que esta ferramenta nos permite é fazer a transformação de simples traços em objetos tridimensionais na nossa prancheta de trabalho. Vamos entender como é o uso prático dessa ferramenta. Antes de mais nada, eu vou criar um traço aqui na minha área. Vou selecionar aqui uma ferramenta de traço, vou escolher pincel, clico com o botão esquerdo, uso a tecla B. E vou escolher uma cor para ela, vou deixar aqui na cor verde mesmo do traçado. Vou posicionar o meu pincel aqui na minha prancheta, clicar com o botão esquerdo e fazer o desenho básico de um traço aqui qualquer na minha área. O que eu tenho aqui é um traço bem simples, feito com a ferramenta pincel na cor verde. Eu vou clicar a ferramenta de seleção, clicar sobre o mesmo, eu posso perceber que esse traço ele é um traço vetorial, porque ele tem pontos de âncora, são esses pontinhos azuis aqui que formam a estrutura da minha linha desenhada. Bem, com o meu traço selecionado, eu venho aqui no menu, na parte superior, na opção Effect ou Efeito, clico nesse menu, vou buscar em Efeitos do Illustrator, na opção 3D, a ferramenta Revolve, ou Revolução. Clico com o botão esquerdo sobre a mesma e abre-se uma caixa de propriedades referente a essa ferramenta, que apesar da gente não estar enxergando o efeito ainda, ela já foi aplicada ao traço que eu selecionei. Antes de mais nada, eu vou aqui desativar essas propriedades aqui na parte interna, clicando na opção Menos Opções aqui embaixo, para entendermos primeiro essas propriedades da caixa superior. Eu posso perceber que aqui eu ainda continuo com o traço, mas não vou ver ainda o efeito da ferramenta aplicada ao objeto. Para isso, eu tenho que vir aqui nessa caixinha Visualizar ou View, clicar sobre a mesma com o botão esquerdo, e aí sim eu tenho o efeito da ferramenta aplicada sobre aquele traço. O que a ferramenta fez aqui, que a gente pode perceber, repare que o nosso traço ainda continua aqui, olha, com os vetores acionados, foi pegar esse traço e através dessa informação aqui em Revolve, Revolução, na parte de ângulo 360, foi dar um giro de 360 graus sobre ela mesma, voltar a essa situação que aqui se encontra e criar esse objeto em 3D na cor verde, pois foi a cor que eu dei ao meu traçado no momento que eu fiz. O que nós vamos entender agora são as outras propriedades que aqui se encontram e que vão ter alterações interessantes aqui sobre o objeto criado com a ferramenta Revolve. Repare que aqui na parte superior eu tenho um cubo, que é o objeto que vai representar esse desenho que eu formatizei aqui com o meu traçado. Quando encosto o cursor sobre o mesmo ou sobre as arestas, repare que as arestas mudam as cores, eu posso segurar com o botão esquerdo do mouse, empurrá-lo para qualquer posição e posso perceber que aqui, na minha área, o meu objeto também vai sofrer alterações de acordo com o posicionamento que eu coloco desse objeto, que representa esse objeto que nós formatizamos. Da mesma forma que eu posso segurar as arestas, empurrá-la para baixo, criar outros reposicionamentos aqui do nosso objeto. Vocês podem perceber que as alterações são feitas automaticamente. Aqui do lado eu tenho algumas caixinhas seletoras. No caso desses círculos ou circunferências cujos raios aparecem, eu posso segurar o botão esquerdo nesses raios e movimentá-los para cima ou para baixo para mudar o ângulo de posicionamento do meu objeto. Da mesma forma, posso clicar nessas caixinhas e clicar valores manualmente para fazer as alterações. Mas a forma mais simples é eu me utilizar desse cubo para reposicionar de forma mais rápida o objeto que eu criei. Aqui em cima, na caixa Position ou Posição, eu tenho algumas posições já pré-definidas. Eu estou utilizando a rotação personalizada, porque eu estou fazendo de forma livre. Mas eu posso utilizar qualquer uma dessas informações aqui, de frente, volta, esquerda, direita, e ele posiciona o objeto de acordo com essa posição que vocês definirem aqui, clicando com o botão esquerdo. Eu vou mantê-la aí na forma livre. Vimos aqui em ângulo que eu fiz a ferramenta utilizar 360 graus para dar o giro sobre ela e criar esse objeto aí por completo. Se eu der um valor menor aqui, vou colocar aqui o valor de 90, vou dar o Tab aqui, que o giro do objeto
ele vai compreender 90 graus durante o procedimento. E isso vai fazer com que eu faça apenas uma parte do objeto, não por completo. Quando eu coloco o valor 360, eu defino esse valor por completo. Eu faço o giro total. Aqui na parte de arremate, eu tenho como fazer com que toda essa informação aqui eu faça de forma sólida ou forma vazada, ou vazia. Eu vou utilizar a forma sólida, que é essa que nós estamos utilizando aqui no momento. Aqui em deslocamento, quando eu clico nessa caixinha lateral direita aqui nessa setinha, eu abro uma barra que eu posso segurar com o botão esquerdo e posso nivelar para mais ou para menos esses valores, e aqui eu tenho como alargar a formatação tridimensional do meu traço ou diminuir a formatação até aquele ponto inicial que eu estava. Eu posso também deslocar utilizando essa formatação para que ela seja feita de forma através da borda esquerda ou através da borda direita. Só que quando eu utilizo qualquer uma dessas informações aqui, eu altero a forma com que o giro vai ser feito. Nesse caso, eu estou utilizando o giro levando como referência a borda esquerda do objeto, que é o que está aqui na caixinha. Se eu clicar levando a consideração da borda direita, que é o lado inverso, o objeto ele me faz um outro desenho, tendo como referência a borda direita, e cria um objeto totalmente diferente daquele anterior. Então, eu posso usar isso para fazer recursos de objetos diferentes. Aqui embaixo em superfície eu vou encontrar como fazer o sombreamento desse objeto. Por padrão ele vem no modo plástico, mas eu tenho aqui, quando eu clico na caixinha, a opção de fazer esboço. Se eu clicar nessa opção, eu tenho a visualização de forma wireframe, ou seja, a forma de arame do meu objeto, como se fosse um raio-x. Se eu clicar sem sombreamento, eu tiro a texturização, que me dá a aparência tridimensional, e tenho um objeto aqui como se fosse uma estampa. Se eu clicar no sombreamento difuso, eu tenho um objeto com aparência suave e macia na sua texturização. Quando eu uso o padrão que é o sombreamento plástico, eu posso perceber aqui os recursos de luz aplicados sobre o meu objeto. Ainda falando sobre superfície e sombreamentos, quando eu abro aquela opção que eu tinha fechado anteriormente, na opção aqui embaixo, chamada Mais Opções, eu tenho algumas caixas aqui que eu posso clicar nessas setinhas onde eu vou abrir niveladores, que eu posso segurar com o botão esquerdo e movimentá-los para a direita ou para a esquerda, dando intensidades maior ou menor ao efeito que eu vou aplicar de luz e sombreamento do objeto. No caso de intensidade de luz, repare que eu tenho uma luz aqui aplicada sobre essa transformação feita. Se eu diminuí-la com o botão esquerdo, essa luz deixa de existir. Se eu aumento, eu dou mais intensidade e tenho um efeito mais interessante. Da mesma forma, eu posso clicar cada caixinha dessa aqui e testar cada propriedade dessa para poder influenciar na minha texturização do objeto. Existe um pequeno quadradinho aqui onde eu tenho um objeto em forma de um círculo, onde eu tenho um pontinho branco. Esse pontinho branco é o pontinho que representa o ponto de luz, ou seja, onde a luz vai incidir sobre o objeto. Se eu segurar com o botão esquerdo e alterá-lo para cima ou para o lado, podem verificar que no momento que eu puxo esse pontinho para qualquer canto, a minha luz muda de direção. Eu tenho como apagar, tirar a luz e tenho como adicionar. Para adicionar mais um pontinho, eu tenho que vir aqui nessa opção Nova Luz, clicar, surge um segundo ponto, e quando eu clico 2 pontos de luz, eu dou mais intensidade e meu objeto fica mais iluminado, e aqui eu posso reposicionar as luzes de forma que eu tenha um efeito de iluminação diferenciado para cada formatização que eu faço. Posso também apagá-los, selecionando, e aqui nessa lixeirinha, clicando para poder retirá-lo do meu ambiente. Vamos ver agora uma coisa interessante que a própria ferramenta nos permite. Eu tenho aqui uma opção de mapeamento de arte. O mapeamento de arte, quando eu clico nessa caixinha, ele vai abrir uma subcaixa. Essa subcaixa, é como se ela estivesse pegando esse objeto que eu desenhei aqui, cortado a malha dela, e essa malha fica extensa. E ele vai dividir essa malha em várias superfícies. Nesse caso aqui desse desenho que eu fiz, eu dividi esse objeto em 2 superfícies. Repare que eu tenho 1 de 2. Se eu for clicando nessas setinhas, eu vou ver nas superfícies existentes. E aqui 2 de 2. Isso vai me permitir que quando eu tiver uma arte, um símbolo, eu possa aplicar sobre a malha do objeto que eu criei através do traço. Eu posso vir aqui nessa caixinha, vou buscar um aqui, pegar esse aqui em forma de uma flor, ficar aqui com o mesmo. Sobre a caixinha surgiu, o objeto está bem pequenininho, eu vou encostar o cursor aqui para puxar os pontos de âncora e aumentar o objeto.
Se vocês perceberem, no momento que eu vou puxando esse objeto sobre a malha cortada, aqui o meu desenho, trazer um pouquinho mais para cá, ele está sendo aplicado a texturização aqui do objeto 3D que eu criei. Se eu der um OK agora, eu já apliquei o meu mapeamento de arte sobre a texturização desse objeto 3D. Quando eu der o OK para aplicar a ferramenta por completo, eu tenho o meu objeto criado já totalmente, com um efeito tridimensional e uma textura aplicada com aquele mapeamento de arte. Interessante afirmar que no momento que eu ativei a ferramenta, eu já tenho um desenho feito por ela, eu posso novamente escolher qualquer ferramenta aqui de traçado, novamente eu vou escolher o pincel, vou escolher uma cor diferente. Então se eu escolher aqui uma cor azul, qualquer traçado aqui que eu dê, eu produzo aqui na área, o Adobe já vai me criar outros objetos, vou dar a cor aqui, tendo como referência o último preenchimento que eu fiz com a ferramenta Revolve. É certo que quando eu queira fazer alterações aqui, para eu poder novamente retornar e alterar essa transformação que eu fiz, eu tenho que vir aqui na barra lateral direita, na propriedade aparência, clicar sobre a mesma, e aqui eu vou buscar entre as propriedades que formam o elemento selecionado, a ferramenta Revolução 3D que está aqui. Clico sobre a mesma e tenho de volta a minha caixinha que subiu a aplicação, mas se eu der o visualizar, ela volta a ser aplicada novamente. Então qualquer alteração que eu tenha que fazer, naquilo que eu já fiz, eu posso fazer clicando aqui no menu Aparência, na opção referente à ferramenta Revolução 3D. Dá um OK. Outra coisa interessante também é que eu posso agora, com o objeto selecionado, vir aqui na caixinha de cor, encostar o cursorzinho até ele virar um conta-gotas, escolher qualquer cor e automaticamente aquela forma que eu fiz ela muda de acordo com a cor que eu defino aqui. Vou clicar aqui no verde, fica verde. Vou clicar no amarelo, fica amarelo, e vou clicar no vermelho, fica vermelho. O bom dessa ferramenta é que ela mantém as propriedades vetoriais na sua aplicação. Então, se eu quiser aqui diminuir meu ponto de âncora e diminuir a ferramenta, ele acompanha a propriedade durante o processo inicial de aplicação que eu fiz. Essa ferramenta vocês já viram que é muito interessante, vocês podem fazer criações tridimensionais, use-a com toda a criatividade aí, vão fazendo algumas experiências com os traçados, bons trabalhos.